A gente fica muito feliz por estarmos todos aqui aprendendo juntos, né? Se a gente parar para pensar que nós estamos nessa vida e que se nós estamos juntos nesse trabalho, se a Associação Médica Espírita abriu esse trabalho, uma porta de uma abertura para trabalhadores, para pessoas interessadas em estar com o próximo e apoiar o próximo, é porque a gente talvez esteja aprendendo alguma coisa. Que bom. Estamos aprendendo juntos, né? Se vocês observarem bem, este é o 4º curso. Já se passaram 3 cursos. O último curso, nós não conseguimos terminar antes da pandemia, era um curso que era dado em 9 aulas. Era um curso mais extenso e que abrangia uma parte que vai ser mais tarde se transformar no simpósio, com aulas sobre incursões, que falam sobre incursões da medicina no campo da espiritualidade. Nós vamos entender direitinho o que é isso aí na frente. O objetivo desse curso é trazer uma série de apontamentos, e esses apontamentos vão ajudar as pessoas que têm interesse em trabalhar com visita voluntária. E vocês vão entender por que o nome visitador voluntário, ok? Então sejam bem-vindos ao 4º curso básico de capacitação para visitadores voluntários espíritas. Tá? Apontar para cá. A nossa primeira conversa vai ser um pouquinho para vocês entenderem quem nós somos, como veio a AME, de como nós começamos essa caminhada, tá? E nós vamos falar um pouquinho desse projeto, Capelania Espírita AMEC. Um pouquinho da nossa história, vocês veem aí 2 símbolos, o da AME São Paulo e o da AME Brasil. Essa história começou com a AME São Paulo, não existia AME Brasil. Um grupo de médicos em São Paulo, eles começaram a se reunir na casa de um deles, o médium Espartaco de Larde, e aí eles juntos eram médicos, resolveram criar uma associação para trazer o ideal espírita junto à medicina. Isso foi em 1968. Não conto quantos anos eu tinha nessa época, mas, gente, é muito tempo, né? Para pensar. Logo em seguida, isso foi crescendo. Se vocês não conhecem a AME São Paulo, eles até hoje atuam numa casa espírita, se não me engano é o Carlos Baixo lá em Jabaquara, uma casa espírita pequenininha. Eles continuam lá e tem um serviço imenso. Foi dessa ideia que a doutora Marlene Nobre, em 1995, no 3º Congresso, observa, 3º Congresso Nacional de Médicos Espíritas, já haviam ocorrido 2 MEDNESPs, que é o nome do Congresso Espírita, que ocorre a cada 2 anos, são os anos ímpares, né? No feriado de Corpus Christi. Então, já tinham ocorrido 2, no 3º, juntou-se uma equipe comandada pela doutora Marlene Nobre e criou a Associação Médica Espírita do Brasil. Aí a coisa foi embora, gente. A missão da Associação Médica Espírita, das associações médico espírita, está aí definida como missão, a partir da Associação Médica Espírita do Brasil, a finalidade é o estudo da doutrina espírita e da fenomenologia, tendo em vista suas relações, integração e aplicação dos campos observa bem, nos campos da filosofia, da religião e da ciência, tá? Nós estamos falando da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e a sua aplicação nestes campos. E no caso aqui, se tratando da Associação Médico Espírita, em particular, da medicina, procurando fundamentá-la através da criação e realização de estudos, experiências orientadas nessa direção e principalmente de atitudes.
que é o que está acontecendo agora. Nós somos nada mais, nada menos do que espíritas que, através da doutrina baseada na codificação, utilizamos esse conhecimento que a gente adquire estudando, e graças à bondade dos mentores da gente, que não desistem da gente, não é verdade? Então, graças à bondade desse pessoal, a gente aprende alguma coisa, mas não basta no mundo, na vida, para que o conhecimento seja útil para o encarnado ou para o espírito, é preciso que ele haja. A ação faz com que você demonstre que você aprendeu. Não é assim na escola, quando a gente está na escola, no início, né, do ensino fundamental, médio, ensino superior, não é assim? Não adianta você sentar num banco de escola e estudar tudo isso. Nós vamos fazer, nós vamos apresentar alguma coisa, mas se na hora H nada disso for utilizado, aprendemos alguma coisa? Não. A mesma coisa o espiritismo, ou qualquer outra forma de apresentação religiosa, né, de doutrina religiosa. Se você estuda e não age, você não aprendeu. Aí nós sabemos, volta outra vez e faz tudo de novo. Que bom, né? Tem chance. Também é função das AMEs, né? Congregar. Aí a coisa foi embora. AMEs estaduais, regionais, municipais, auxiliando em sua atuação de modo a difundir o movimento médico espírita nos estados, e a AME Brasil faz isso através da sua própria formatação de trabalho, que nós todos, as AMEs, copiamos. Quando essa AME foi fundada, esse departamento que abrigava o projeto de Capelania Espírita se chamava Departamento de... como é que era? Era de Formação e Prática Assistencial. Aí a AME organizou seus departamentos, nós nos transformamos em departamento de solidariedade, acompanhando a formatação da Associação Médica Espírita Campineira. Desculpa. Colaborar com instituições educacionais, assistenciais e órgãos em geral. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos colaborando com a rede, atualmente, com a rede pública hospitalar em Campinas. Além de difundir e preservar o movimento médico espírita junto a outras classes profissionais liberais e ao público em geral. E, gente, na Associação Médica Espírita Campineira, nós temos a nossa querida advogada, que estava lá na frente, todo mundo assinou com ela lá. Nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos bioquímicos, nós temos contadores, nós temos donas de casa, senhoras, nós somos todos, inclusive médicos, e temos médicos, né? Precisamos ter 3 médicos, um para ser presidente, um para ser vice-presidente e um para ser primeiro tesoureiro. Não é isso, Flávio? É isso mesmo. O secretário ainda não é médico. E promover eventos culturais e científicos que levem ao desenvolvimento do seu trabalho, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É um evento que foi carinhosamente preparado por todo mundo. O pessoal está muito feliz, gente. Nós estamos foi 2019. Em 2020, faltaram 2 aulas para terminar o 3º curso. Em 2022, nós voltamos a Paulínia. Esse curso foi a Paulínia. Nós voltamos a Paulínia para aplicar as 2 últimas aulas, porque nós tivemos uma situação no mundo que brecou tudo. Dessa vez nós somos espertos. A gente mudou, fez um dia só, que não dá para ter crente, entendeu? Porque dá dó de beber as coisas assim, da coisa ficar difícil. No Brasil, nós temos 62 AMEs, incluindo-se as estaduais e regionais, realizando o trabalho que alia ciência e espiritualidade, tratando-se de forma integral. E aí, gente, são 7 AMEs internacionais. Eu ia olhar, na verdade, eu tinha esse dado, acabei pegando. Eu tenho certeza de Portugal, tenho certeza dos Estados Unidos. Inglaterra também. E tem mais 4. Se não me engano, tem Panamá, aí eu já estou tentando lembrar. Mas são 7 AMEs internacionais. Oi? Bélgica também.
E quando eu fui pesquisar, estava procurando, aí o Flávio até ligou lá para a Secretaria do Brasil, aí o colega, né, com um sotaque bem carregado de espanhol, né, falou que são 7, mas a gente fez a pergunta errada. Eu queria saber quais para poder atualizar, acabei ficando sem o dado. Essas são as associações médico-espíritas do Brasil. E nós ali, ó, AME Campineira, na região sudeste. Observe que tem AMEs relacionadas ao Estado, né? Existe a AME relacionada a cidades como as nossas, né? Observa bem a AME de Franca, de Lagos, agora você encontra aqui a AME em Minas Gerais. Então, essas AMEs começam assim, não tem nenhuma na cidade, no Estado, vira AME do Estado. De repente, as cidades começam a entender o trabalho e as pessoas a se motivarem. Resultado, elas montam as suas AMEs e assim a coisa vai crescendo. E tem AMEs que estão ainda em organização. Esse dado é de 2020, eu não tenho dado atualizado, tá? Mas eu sei, por exemplo, em Jundiaí, que é onde eu trabalho, tem muita gente interessada e eles estão tentando, e uma hora eles vão conseguir montar isso daí. Bom, como eu falei, nós estamos no Departamento de Solidariedade, esse projeto está albergado no Departamento de Solidariedade da AME Campineira, e nós, na verdade, estamos através da visão da AME Brasil, né? Seguindo a orientação que é dada por eles. Na AME Brasil, o Departamento de Solidariedade está ao comando do Fernando Lopes Figueiredo e o Núcleo de Capelania Hospitalar Espírita do Alexandre Anéforos. Aí é que está uma boa parte da nossa história. Gente, é uma história bonita que quando a gente lembra, a gente fica muito feliz. Foi muito interessante, vocês vão entender como é que a gente chegou nisso. Foi por causa de um curso que a gente convidou um colega da AME São Paulo para dar uma aula. E eu vou explicar, vocês vão ver um slide que vocês não vão conseguir ver nada, mas eu pus o cartaz do primeiro e do segundo curso, para vocês terem uma ideia da dimensão do evento. E esse colega, na verdade, ele deu uma aula sobre medicina e espiritualidade, ficou todo mundo assim, com o queixo caído, né? E aí, quando tocou no assunto da capelania, Piracicaba era perto. Aí a gente convidou o colega, o Alexandre Anéforos, para vir num simpósio, dar uma aula para a gente, e ficou todo mundo de queixo caído. Não deu um mês, estava todo mundo lá em Piracicaba, numa reunião com eles, ele mostrando o slide, e eles foram maravilhosos, mostraram o trabalho, o slide do trabalho, mostraram como tudo funcionava, e eles estão lá em Piracicaba, em vários hospitais da rede hospitalar, e também o pessoal do Espírito Santo está em vários hospitais em Vitória, e tem muita gente, e isso está alastrando. E eles foram praticamente os nossos padrinhos. Né? O Alexandre pegou pela mão, falou assim, olha assim, a Marlene, que era a pessoa, como nós temos o coordenador, que é o Moacir, que falou aqui com vocês, o Moacir é o nosso coordenador, a Marlene coordena o serviço junto aos hospitais lá, e eles ensinaram para a gente o mapa da vida. Como é que a gente podia fazer? Vocês vão observar que nós temos características hoje diferentes. E essas características diferentes vocês vão ver na última aula com o Moacir e a equipe dos visitadores que está aqui presente. Muitos deles são membros da AME, tá? Então, o que acontece? Nós tivemos, ao longo do tempo, as coisas foram mudando e é muito bonito ver como as coisas vão mudando com uma característica diferente e quem escolhe isso não somos nós. Nós sabemos disso, né? Capelania Hospitalar Espírita, o que é isso? É uma assistência religiosa / espiritual. Vocês vão entender o que é isso. Oferecida por voluntários espíritas habilitados conjuntamente aos servidores de capelania hospitalar já existentes. Isso é importante lembrar.
Nosso objetivo é levar a doutrina espírita para fora dos muros do centro espírita, através de modelos espíritas assistenciais, estruturados e padronizados, respeitando a normatização e regulamento dos hospitais e principalmente da Comissão de Infecção Hospitalar, CCIH, e é por isso a terceira aula, que são normas que a gente mostra para quem não está habituado a viver nesse ambiente como a gente, ok? A realização de cursos e jornadas direcionadas ao conhecimento, esclarecimento, padronização e orientação dos capelães espíritas nesse trabalho voluntário. Um dos objetivos é esse. Então, é por isso que nós fazemos curso. Por quê? Porque cada um de nós tem uma grande vontade e cada um com as suas características. Mas num trabalho desse, a gente precisa ter um padrão de comportamento. E é por isso que esse curso está sendo ministrado, e por isso que esse é o quarto, e por isso que vai existir, se Deus quiser, o quinto, sexto, e lá vamos nós. Bom, é o slide que eu falei que vocês não entender nada, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, observa que esse curso foi da Ambicamp. Esse aqui é o cartaz do primeiro curso básico de orientação multidimensional para cuidadores informais de pacientes oncológicos. Esse curso aconteceu por quê? Porque cada um que eu entrei na AME, eu estou médica, eu estou, além das minhas outras especialidades, paliativista, quem sabe que é cuidados paliativos, e é uma terceira especialidade. E naquela época a gente conhece muito bem essa realidade das pessoas que cuidam de pessoas em casa sem saber como vira, como evitar lesões, como dar um banho, higienizar, sem saber como lidar. E quando a gente tem um problema de saúde numa família, existem pelo menos as 4 dimensões: a dimensão física dos problemas, a dimensão emocional dos problemas, a dimensão social e a dimensão espiritual. E atrás desse curso, o que aconteceu? Nós tivemos aqui uma aula no módulo 2, esse curso foi dado em 2 dias, né? No dia 23, olha, que foi em 2016, janeiro de 2016. Então, em 2015, a gente estava como Amicamp. Depois eu explico como é que foi essa mudança. E esse curso aconteceu e nós convidamos o Dr. Marcelo Saad, presidente da AMESP, Associação Médica Espírita de São Paulo. Foi aquilo que eu falei, as necessidades espirituais dos pacientes oncológicos como acolhidas. Aí ele deu aquela aula, foi quando começou a cair o queixo. E a ideia começou a surgir. Veio o segundo curso. Aí, essas alturas, a gente estava pilhado, né? Estava todo mundo pilhado na coisa. Gente, olha que isso é muito bom. E foi um curso muito bonito, foi muito bonito mesmo, né? E nós mantivemos aquele mesmo perfil em 2 módulos, com as 4 dimensões. E desta vez, quem fez a aula? O Flávio, né? Capelania, uma nova abordagem para o velho problema. Essas alturas a gente já estava correndo atrás, isso em 2016. Flávia apresentou essa aula, né? Observa que foi em outubro de 2016, o primeiro foi em janeiro, o segundo foi em outubro, nós ainda éramos no Camp, e aí essa foto de um querido amigo que esteve conosco e era o maior entusiasta do atendimento voluntário espírita, do atendimento, inclusive domiciliar. E é interessante porque os serviços de capelania que existiam no Brasil até então eram de capelania hospitalar. O Romário vivia querendo montar um serviço de visitação domiciliar e ele vivia em cima. Nós, a essas alturas, já estávamos fazendo o projeto. Esse projeto levou uns 6 meses, foram 6 meses? Foi, né?
A gente se reunia lá em casa, se reunia na casa espírita, porque cada coisa que escrevia, fazia uma reunião, passava com o projetor, corrigia termos. Por quê? Um projeto, um documento, e tinha que ser muito bem feito. Daí o Romário, no dia 1º de agosto de 2018, 18 dias antes da nossa Assembleia de Fundação da AMEC, ele desencarnou. Foi rápido e nós passou para o plano espiritual e junto a nós ele cumpriu a sua tarefa, sua missão, que foi o fogo daquele pessoal para poder, de alguma forma, manter a ideia do atendimento domiciliar. Saudades, São Mário. Em maio de 2019, né, foi o ano antes da pandemia, né? Nós tivemos um evento sobre capelania espírita. A essas alturas a gente vinha trabalhando. E em 18 de agosto de 2018 foi feita a nossa assembleia, né? A primeira assembleia de fundação da AMEC. Nós vínhamos da Amicamp, a Amicamp já existia, e todas as tentativas de montar uma AME em Campinas foram suadas, foram uma luta. Eu, particularmente, entrei na Amicamp, a coisa já estava lá, o Flávio estava lá, o Eduardo estava também, né? E não sei quem mais, eu acho que o Eduardo Santini e a Marta estavam. E o que aconteceu? Eu entrei assim, tipo, oi, né? Tô chegando, e começou essa história toda, enquanto ao longo do coisa nós fomos observando que a falta das assembleias anteriores, a luta que o pessoal estava tentando manter a Amicamp, mas do ponto de vista da falta das assembleias, tudo isso, do ponto de vista de cartório, estava difícil da gente manter. Um dia, conversando no cartório, a moça falou assim, quer saber? Abriu o nome, e aí foi muito petit-four na casa do Flávio, fazendo estatuto. Quem não lembra, né? Era petit-four, a gente saía de lá porque voltava todo mundo do trabalho, ia para a casa do Flávio, ficava todo mundo sentado discutindo o estatuto da associação, para poder montar essa associação, e dar-lhe petit-four. Devo ter engordado uns 10 quilos essa brincadeira. Mas seja como for, a Assembleia de Fundação, né, o nosso Estatuto Social, capítulo 1º do artigo 1º, diz que nós somos uma associação civil, sem fins econômicos ou lucrativos, de cunho religioso, científico e cultural beneficente, que tem por finalidade o estudo e a vivência e divulgação da doutrina espírita com base nos princípios codificados por Allan Kardec. Somos espíritas. No seu artigo 2º, nas finalidades, realizar pesquisas científicas e práticas da existência espiritual com o objetivo de auxiliar no alívio e cura das doenças físicas, mentais, espirituais, promovendo a educação integral do ser humano. Temos também essa característica, né, de assistência. Tá? Isso é o item 7. Promover e incentivar a prestação de serviços médicos e de assistência à saúde de maneira gratuita a pessoas sem recursos financeiros através de convênios firmados com instituições parceiras. Nós somos muito felizes em fazer o estatuto. Por que fomos felizes? Porque cada detalhe desse abriu a porta para que nós possamos, do ponto de vista legal estatutário, temos a atividade que estamos tendo. Porque se tivesse faltado uma palavrinha, teríamos que ou mudar, fazer outra assembleia e mudar o estatuto, ou a gente ia ter que seguir outro caminho. Quando a gente pensa que o estatuto é uma coisa chata, o estatuto é a melhor coisa que podemos ter numa instituição e muito bem feito. E quando a gente diz que a gente não faz isso sozinho, né? A gente sabe que não estamos sós, e que quem ajudou a fazer esse estatuto sabia exatamente o que se esperava da Associação Médica Espírita Campineira. A AME Campineira, para alcançar suas finalidades institucionais, a AMEC poderá firmar convênios, contratos
parcerias e intercâmbios em conjunto com o poder público, particulares ou outras instituições, desde que não contrarie a lei e as disposições desses estatutos. Valeu, Peticourt. A verdade é essa. Olha lá. Mas quando a gente para pensar nisso, nós estamos no mundo e nós estamos em 2023. Observa bem, isso aqui era para passar separadinho e acabou ficando no bloco. Observa bem o que diz Horácio, que é um poeta romano, né, da antiguidade. Olha como é que a coisa já era. O que diz respeito aos médicos, só os médicos tratam. De ferragens cuidam os ferreiros. Será? Se vocês pararem para ver essa história da medicina ser separada da espiritualidade do ser humano, isso veio sendo cunhado ao longo do tempo. Esse tipo de mentalidade já mostrava a tentativa dessa separação. Quando chegou na Idade Média, houve uma luta muito grande, né, das religiões, as seculares, para poder impor a religião como a carta magna do comportamento humano. E nós vimos no Renascimento em que deu isso. Isso acabou virando uma cisão, mas das grandes. Né? Quando chegou o método cartesiano, Descartes deixou tudo muito bem separadinho. Então, medicina passou a ser algo que só enxergava o quê? Os órgãos. Tem um professor no livro da Braille que diz que junte-se os órgãos. E se isso não virar um homem, o problema é dele, não da medicina, porque você juntou tudo. É como se a medicina entendesse o ser humano como um monte de peças, e essas peças juntas, elas iam, se juntadas, elas teriam que funcionar como um ser humano. Isso começou bem lá atrás. Observa aqui, e se existem muitos exemplos, eu peguei esse por ser bem antigo. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Se não me engano, isso é de 1948. Essa é uma definição já de 1948. Já se tinha essa ideia de que, de forma alguma, a gente não junta peças e faz um homem. Que, de forma alguma, isso funciona assim. Ainda estava bem lá atrás. Observa que bem-estar físico, mental e social. Está faltando uma dimensão. Em 1998, isso foi publicado no ano de 2000, e eu não consegui encontrar se isso já faz parte da definição, né, do conceito de saúde, mas observa bem, definição de saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental e social, que a gente já sabe, e espiritual. Entrou aqui a importância da dimensão espiritual, isso foi no fim do último milênio. Nós levamos um bocado de chão para entender o que eu estou chamando de dimensão espiritual. É espiritismo? É o lado fenomênico do intercâmbio com o plano espiritual? É isso que eu estou falando? Não é não. Só para dar mais um exemplo de como a humanidade se importava com isso, Cecily Saunders é a pessoa mais importante do que hoje nós conhecemos como cuidados paliativos. Foi essa mulher que cunhou esse trabalho e esse conceito. Ela tinha um conceito de dor, ela observou trabalhando em hospices, que são hospitais na Inglaterra, que na década de 50 do século passado, ela trabalhava nesses hospitais que eram para pessoas que estavam morrendo com câncer. Após a Segunda Grande Guerra, muita gente, muita tristeza e muito câncer, muita doença. E ela cunhou o conceito de dor total que abrange a dimensão física, social, emocional e espiritual. Isso aqui é em torno de 1950 a 56. Esse slide não ficou muito bom, mas eu quero que vocês vejam que
quando a gente procura na internet sobre a dimensão espiritual, você encontra tudo quanto classificação não, desculpa, tudo quanto é definição. Aqui foi definido como o que é a dimensão espiritual, a ação em relação à dimensão espiritual. Satisfazer os nossos valores, o nosso plano de vida. Uai, cada um tem uma ideia. Mas o que é que hoje domina e se entende? Porque dimensão espiritual é algo que está sendo muito estudado. É muito trabalho falando sobre a dimensão espiritual. O Eduardo talvez tenha um número, mas em revistas indexadas, hoje, isso é estudado muito a fundo, essa ciência em relação à espiritualidade. São muitos trabalhos. Vamos entender o que é que nós estamos chamando aqui de dimensão espiritual. Observe esse slide. Olha o que ele diz. Essa garotinha aqui perdeu a mãe na guerra. No pátio do orfanato, ela desenhou a mãe com giz e se aconchegou num colo que não existe mais, deixando fora as sandálias para respeitá-la, como manda a cultura oriental ao se entrar em um lugar santo. Nós temos dois componentes importantes aí da espiritualidade. Um componente que é o sapatinho do lado de fora e a noção de que existem códigos que dizem que no local santo, isso é um código, né? Você não entra de sapato. Não é assim nas mesquitas, né? As pessoas deixam o sapato lá de fora. Isso é uma regra. E um conjunto dessas regras faz a religião. Entenderam? Só que, observa bem, o que é o lugar santo e qual que é a divindade a que essa criança, que é pequena e ainda não viveu e não mudou o nome daquilo que ela considera como santo para ela, o que ela considera como santo que é a mãe, porque é a imagem do amor que ela perdeu, ou que ela quer, ou que existe. Vocês entenderam? Do mesmo jeito que nós estamos aqui, né, numa estrutura religiosa, com aquilo tudo que foi definido através de Allan Kardec, tudo aquilo que foi definido, que é a nossa religião, né? Nós temos a nossa relação com Deus, e essa criança não teve tempo de vida para entender que a relação dela era com Deus, mas ela tem uma relação com o amor. E é o amor que aqui é a divindade dela. Então vamos ver exatamente o que é isso. Agora a gente tem como entender esses conceitos. Religiosidade é um sistema organizado, olha o sapatinho do lado de fora do desenho, de crenças, práticas, deixa o sapatinho fora, usa o véu, né? Símbolos desenvolvidos para facilitar a proximidade com o sagrado ou transcendente. A espiritualidade, o que é? Espiritualidade pode ser compreendida como a relação com o sagrado ou transcendente. Deus, poder superior, realidade última, no caso da menina, o amor que ela conheceu sendo como mãe. Entendeu? Então, um ateu, ele pode ser uma pessoa espiritualizada? Pode. O que interessa é a relação dele com aquilo que ele considera, se ele vai chamar Deus de natureza, o que ele vai chamar, mas é essa relação que diz respeito à espiritualidade dele. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Isso é importante. Então, nós trabalhamos, e esse aqui é um dos maiores autores hoje trabalhando com a espiritualidade. É esse conceito de espiritualidade que nós precisamos.
A Associação Médico Espírita Campineira, no seu departamento de solidariedade, e o projeto Espírita AMEC, Visitadores Voluntários Espíritas, esse projeto vai ser agora, já me levantaram a plaquinha dos 10 minutos, esse projeto vai ser apresentado agora de uma forma muito resumida para vocês, tá? Nós, quando a gente pega no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? Aquela parte que fala, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Foi quando foi que te vimos sem teto, te hospedamos, ou despido, te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso, fomos visitar, o ele responderá. É verdade, vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. É isso que nos move? Sim, é a nossa religião, que tem a ver com a nossa espiritualidade, o nosso ligar com Deus, a nossa relação com Deus. E é esse caminho que nós, espíritas, e que todos os seres que trabalham, que estão hoje em todas as diferentes religiões, buscaram um caminho através de crenças organizadas para entrar em contato com essa realidade, porque isso aí é amor. A menininha não sabia nada disso e ela já sabia que a realidade dela, em termos de transcendência, era o amor da mãe. Entenderam? O objetivo geral desse projeto: contribuir com a humanização das ações de saúde através do conhecimento religioso espírita, amparando através da doutrina, pacientes e familiares, de maneira discreta e eficiente, sem proselitismo. Isso é muito importante. Nós não estamos trabalhando enquanto voluntários visitadores para converter ninguém. Alguém teria coragem de converter essa menina a qualquer religião? Alguém acha que essa criança está errada na forma dela de lidar com o sagrado para ela? Alguém sabe? Alguém acha? Não. Então nós não temos esse direito. Não é essa a visão. Promover a fraternidade, aproximando o trabalhador espírita voluntário de irmãos em sofrimento físico, emocional, social e espiritual. Isso faz de nós gente melhor. Talvez a gente talvez não, com certeza somos muito mais ajudados do que ajudantes. Que digo o pessoal aí que está trabalhando, né? Que volta todo mundo sorrindo, feliz. E quando a gente ouve as experiências que eles têm, as histórias que eles têm para contar, que se Deus quiser vai virar um artigo aí, né? Quem sabe vira um livro, né? Vamos viver para isso e a gente vai fazer, se Deus quiser. Mas quando você ouve isso, você entende no brilho do olhar deles que realmente isso daí está ajudando muito a todos. Promover a solidariedade, apoiando os trabalhadores na área de saúde e as instituições de saúde em geral. Levar os irmãos enfermos internados ou em atendimento, em domicílio, o acolhimento, carinho e esclarecimento à luz da doutrina espírita. Mas é aquilo que você entende que você passa, não a doutrina em si. A não ser, é lógico, que haja um interesse. Contribuir com o tratamento, porque tratar a dimensão espiritual melhora a doença. Alguém tem dúvida disso? Não. Através da terapia complementar espírita, que inclui passe, radiações e água fluidificada. É uma possibilidade. E assistir as famílias enlutadas na compreensão desse momento, contribuindo com a adaptação também do desencarnante à nova condição do plano espiritual. Porque a gente sabe que quando a família se apazigua e melhora a dor, o desencarnante consegue um pouco mais de paz. A participação da AMEC nesse trabalho. A AMEC hoje tem a sua equipe de visitadores voluntários. Mas esse trabalho não foi feito só para a AMEC. Por isso a gente já foi em Paulínia para dar esse curso. A gente tem gente, parece, de outros lugares interessados. O que é que esse curso, o objetivo desse curso? Nós estamos trazendo uma ideia. Essa ideia não é nossa. É uma ideia que qualquer grupamento, se bem estruturado, e por isso nós temos aulas aqui
que falam sobre aspectos jurídicos, sobre como se comportar, para poder ajudar, para que muitos possam fazer isso também. Em outras cidades, na própria cidade de Campinas. Então, o objetivo da AMEC, primeiro, é capacitar, que é o que nós estamos fazendo. Através do seminário, que já foi, a gente deve voltar a fazer outro seminário, é aquela ideia das outras 4 aulas que foram passadas, porque eram várias aulas, eram 9 aulas no curso, né? Master dava uma também, eram muitas aulas, e isso vai virar seminário. O curso básico que vocês estão fazendo hoje e a educação continuada, que nós vamos começar de novo aí a juntar, fazer uma reunião mensal para poder trocarmos experiências com quem está em campo, trazermos ideias, discutirmos possibilidades. Através da coordenação da Capelania Espírita Hospitalar, que hoje é feita pelo Moacir, através da Capelania Espírita Domiciliar, que antes da pandemia começou, mas veio a pandemia, nós tivemos que parar, porque ficava difícil naquela época poder frequentar um ambiente de uma outra casa, e o chamado apoio logístico espiritual. Quando esse projeto foi montado, foi muito engraçado. Por quê? Porque a AME Brasil não conta com a capelania domiciliar. E um dos grandes questionamentos era, gente, nós temos uma diretriz, a AME Brasil tem uma orientação, por que nós vamos sair dela? Vai que é um Romário, né? E aquilo ficava batendo, e olha, nós empacamos uns 2 meses nessa história. Se ia ter, se não ia pôr como capelania domiciliar, venceu a capelania domiciliar, foi um programa. Então, assim, quer saber? Vamos saber? Se não for para ser, não vai rolar. Tá bom? O apoio logístico espiritual, todo mundo entendia que precisava ter um apoio de forma que nós pudéssemos trabalhar, tá? E de uma certa forma nós tínhamos que estar centrados, porque é como funciona todo o trabalho espírita, não é assim mesmo? Nós temos uma ligação com o grupo espírita, nós temos uma ligação com os mentores. E como é que isso ia fazer? Bom, e o apoio matricial, o que é o apoio matricial? O apoio matricial é quando a AME se dispõe aos grupamentos que iniciarem esse trabalho a dar um apoio com reuniões a pedido, né? Reuniões para estudar as formatações, estudar os projetos, para poder ajudar para que outros possam fazer esse trabalho. Mas voltando ao apoio logístico espiritual, eu já estou terminando, é o último detalhe. Nós não sabíamos como fazer isso. Por quê? Porque a AME não é centro espírita. Nós estamos aqui, essa casa nos acolhe, mas nós não somos centro espírita. Como a coisa funcionou? De repente começou o funcionamento junto à Rede Marugate. E aí veio a necessidade de pessoas que colocavam o nome numa lista. José Roberto me manda, toda segunda-feira ele faz o nome das pessoas que pediram preces e vibrações. E nas quartas-feiras, às 20 horas, como falou Flávio, nós nos reunimos cada um na sua casa, mentalmente, em prece, por todos aqueles nomes que estão na lista. E o projeto foi integralmente organizado. A capelania domiciliar, a gente vê que hoje a rede pública já começa a aplicar os questionários sobre espiritualidade nos atendimentos em domicílio, e eles vão precisar fazer interface com grupamentos religiosos. Adivinha de onde sai a capelania domiciliar? Né? Gente, nós agradecemos muito aí a presença de vocês.